Muito boa noite, está começando mais uma edição do seu, do meu, do nosso Fecha Conta. Não é fecha conta nada, né, garçom? Vamos abrir uma contaça hoje. Hoje estou aqui com uma pessoa muito quista, né, no mundo jurídico, a qual eu tenho a honra, né, de convidar para entrar aqui, doutor Leandro Matias, advogado criminalista. Tudo bem, doutor? Fica à vontade, doutor. Senta aqui, vamos bater um papo bem gostoso. Já agradecendo todo mundo que está chegando na nossa live agora. Galera, vamos compartilhar o nosso vídeo aí. Vamos dar um up nessa live aí e vamos que vamos. Estamos aqui com essa fera, advogado renomado criminalista, doutor Leandro Matias, da nossa linda cidade de Cotia, na qual ele preside aí a comissão da Ordem dos Advogados aí das pessoas de necessidades especiais, os deficientes físicos, na qual, em 2 anos aí de gestão, à frente, né, desse conselho, doutor está com um monte de ofício aqui, muitas coisas aí, né, doutor? Vamos falar um pouquinho, né, sobre a criação desse segmento, né, que o senhor preside e como que foi isso? O senhor que quis participar, a doutora Mariana Arteiro convidou o senhor. Muito boa noite, doutor Leandro Matias. Boa noite, Kinch. Obrigado aí pelo convite, né? Ficar mais à vontade aqui para a gente poder conversar. Você é de casa. Na realidade, é o seguinte, eu já tinha esse projeto em mente, né? Mas ainda não tinha posto em prática. Falta às vezes, de uma oportunidade também. Conhecendo a doutora Mariana, na eleição, ela acabou me fazendo essa proposta, né? Que na realidade foi após a eleição dela. Ela acabou falando assim, ó, doutor, pega essa aqui, a comissão, toca para frente, o senhor tem um conhecimento. Ela me deu todo o aval. E aí eu criei a comissão. E inclusive criei uma comissão bem assim diversificada, as pessoas que participam, né? Eu vou até falar um pouquinho aqui sobre isso. Pode falar agora? Fica à vontade, doutor. Então, ali o que eu fiz? Eu formei para quem não me conhece, eu tenho um filho especial com paralisia cerebral. E ele não anda, é de cama. E eu já tinha esse conhecimento. Na época ele já estava com 4 anos, se eu não me engano. Hoje ele vai fazer 7 já, né? E em abril faz 7. E aí o que eu fiz? Para você ter uma base, como funciona, eu acabei chamando pessoas que estavam dentro do mundo, entre aspas, aí do deficiente físico, mas que fossem pessoas que tivessem experiência diferente. Então eu peguei a nossa vice-presidente, que ela é uma advogada, a doutora Adriana Rinaldi. Ela até foi advogada do São Paulo, na época do Juvenal Juvencio e tal. E ela tem uma experiência muito legal e ela tem uma dificuldade motora. Aí foi a primeira situação. Aí nós pegamos na época... Ela é de Santana do Parnaíba, não é isso? Santana de Parnaíba, isso. Exato. Aí depois nós chegamos ao Gilberto, que o Gilberto é o pai de um garoto autista também, ele é advogado, então ele tem outro conhecimento. E aí nós pegamos na época Poxa, me fugiu o nome dele lá da PAI, presidente da PAI. O Paulo Generoso. Paulo Generoso. Grande abraço, parceiraço. Parceiro, e foi indicado inclusive pela Mariana, a doutora Mariana. E aí eu acabei pegando e trouxe também ele é cadeirante, conhecedor da situação. E aí nós temos o Reinaldo. O Reinaldo já mandou um abraço aqui, Reinaldo, tá na live. Agente de trânsito aí de Cotia, parceiro nosso. Parceirão, e é um cara que assim, eu conheci ele por uma situação, inclusive, de acessibilidade, aqui no Santander, da Granja. E eu tinha um carro parado, eu acho um absurdo quando eu vejo o carro parado na vaga de cadeirante ou de idoso. E aí eu vi e falei, poxa, que sacanagem o cara ali. Aí eu liguei para trânsito, eles mandaram o Reinaldo. Foi quando eu conheci o Reinaldo. O Reinaldo foi lá, autuou o rapaz, aí eu conversei, eu não era nem presidente da comissão ainda. Mas aí ele já falou, ó, se precisar de alguma coisa e tal. Aí na hora, né, a gente já vê que a pessoa gosta do assunto, tocou para frente. E aí, agora há pouco tempo também, fora o Reinaldo, depois eu vou falar um pouco mais até do Reinaldo, depois veio agora há pouco tempo, a última integrante nossa foi a doutora Diana Serp. A doutora Diana Serp, ela é especialista, ela não tem vivência com familiar, deficiente físico, mas ela é uma especialista em direitos do autista, né? Da criança com espectro autista. Então ela tem, assim, direto que ela está fazendo aí
participações em São Paulo, na Folha de São Paulo e tal, enfim, é uma pessoa bastante agregante aí que agrega muito à nossa comissão. E aí, assim, hoje o Paulo Generoso não está mais na comissão, devido aí à política, tal, ele acabou, na época, se afastou um pouco, e aí, por enquanto, ele não voltou. Mas a nossa comissão, ela é pautada nessa diversidade. Por quê? Porque às vezes eu tenho um cara que conhece como que é a situação de empurrar uma cadeira de roda, o outro de andar na cadeira de roda, o outro de andar, o outro de ter um parente, um familiar. Então a gente fez essa mistura e ficou muito boa. O que se faz a necessidade hoje em Cotia de uma comissão de pessoas, na verdade não se fala mais deficiente físico, né? Fala de pessoas de portadores de necessidades especiais, que aí entra autista, entra os cegos, o pessoal fala só deficiente, acha que é só cadeirante. Doutor, hoje nós temos inúmeros problemas aqui, daqui a pouco nós vamos entrar nos ofícios aí do senhor. O senhor, comissão bem atuante na cidade, tem várias conquistas aqui. Mas antes disso, doutor, eu vou deixar o senhor tomar uma água. Que esqueceu uma água lá. Eu vou pedir para a nossa Andressa Folha pegar uma água aqui para o nosso doutor Leandro Matias. Nós vamos falar das grandes dificuldades. Muitos comércios ainda não têm a leitura em braille. Outras não têm acesso, restaurantes em Cotia, principalmente nesse centro da nossa cidade, que é um centro antigo, né? É um centro histórico. Pode. Isso, fica à vontade. Isso. Menina Folha. Doutor, não pode ficar sem tomar uma aguinha, né? E a gente vai entrar. Por que se fez a necessidade, né? Em outras. Na época do Tuca Miramontes já tinha essa comissão, doutor? Ou foi agora na gestão da doutora Mariana? Então, para falar a verdade, eu não me recordo se tinha. Não me lembro. Talvez, se tivesse, talvez não tenha atuado. O senhor já advoga há quanto né? tempo, doutor? Eu estou advogando oficialmente há 4 anos. Porque eu me formei em 2013, e aí eu já trabalhava com direito, e eu só consegui fazer a OAB depois de um bom tempo. Mas o meu filho internava muito, a gente tinha uma dificuldade para poder fazer a prova. Dia de prova ele estava internado, passei várias situações até conseguir. E aí dentro disso eu tinha os colegas que me respaldavam, então a gente estava sempre na área do direito. Mas como advogado mesmo vai fazer 4 anos agora. Doutor, eu vou entrar aqui nos ofícios, que tem um importantíssimo aqui, que é aquele que a promotoria, né, as pessoas que estacionam nessas vagas, né, tem aquele vínculo lá, onde as vagas de PCD, onde se faz, eu até queria aprofundar mais, que isso é uma coisa que o Reinaldo, que cuidava bastante, eu não fazia parte, né, desse aprofundamento, onde a pessoa estaciona, se faz a notificação, a Secretaria de Transportes e Trânsito vincula com a promotoria, passa todas essas placas que foram de idosos, né, deficientes físicos, e aí parece que é feita uma multa também na promotoria. Como é que funciona isso, doutor? Bom, isso aí é o seguinte, eu sempre tive essa dificuldade, você conhecedor de trânsito, sabe como que funciona, dificuldade de você ter uma pessoa que vá até o local e faça essa verificação e constate e autue. Então, às vezes, por exemplo, teve época que só tinha o Reinaldo e mais um, ou às vezes era só o Reinaldo para atender Granja Viana, Cotia e Calcaia do Alto. Para quem mora aqui sabe que a distância é significativa, então não tem condições da pessoa fazer isso. Então a gente sentia essa falta. A promotora, a doutora Camila Teixeira, aqui da nossa cidade de Cotia, ela é a promotora que cuida dessa área do deficiente físico. É da comissão estadual, né, doutor? Da comissão estadual. Ela é uma pessoa muito acessível, uma jovem promotora, muito acessível e bastante atuante. E ela começou a fazer esse projeto, quase que um projeto pessoal dela, e a gente acabou fazendo junto, de fazer essas notificações. Então, o que a gente faz? A comissão recebe uma denúncia, fotografia, alguma coisa de alguém que está parado lá numa vaga de cadeirante. Eu pego essa fotografia, faço um ofício, envio para ela, para a promotoria, ela faz o chamamento dessa pessoa, onde ela notifica a pessoa, como se fosse um TAC, para quem não conhece um termo de ajustamento de conduta, é quase uma multa moral, mas é pecuniária. Aí essa pessoa acaba ficando, além da multa que ela já vai ter do carro dela, né, que é uma multa gravíssima, grave, né, agora tá grave, teve uma alteração. Antes era leve, foi para grave. E aí a pessoa tem a multa pecuniária e mais a multa da promotoria. Então, assim,
acabou melhorando muito. Teve locais aqui que era crônicos problemas com estacionamento, principalmente aqui na Granja Viana, que eu ando mais aqui. Crônicos você já não vê tanto problema mais. Já está bem mais tranquilo, o pessoal respeita mais, né? E aí funcionou. É uma coisa que tem funcionado já há 2 anos. Já fizemos brincando aí, não tenho de cabeça, mas deve ter feito já talvez umas 50, 60 multas aí, com certeza já foi dado. Eu já fiz bastante dessas multas aí nas minhas atribuições. Quem não sabe, eu também faço parte, componho aí a segurança viária do nosso município, atuando também, né, na educação no trânsito, educação para as empresas e principalmente no foco aí no segmento, né, dos cadeirantes e dos idosos. Lembrando, senhores, né, fazendo um adendo, né, no que o ilustríssimo doutor nos falou, o pessoal falou aí, né, das vagas de deficiente idoso. Na ausência, né, da vaga de deficiente ou idoso, você pode alternar o cartão, não é válido a multa. A única diferença que se faz é que se for um lugar como Cotia, que algumas vagas pertencem à Zona Azul, né, doutor? O deficiente físico não paga, né, a Zona Azul, e o idoso tem uma diferença de 2 horas. 2 horas ele pode usar. 2 horas ou 20 minutos, eu não sei se mudou, depois eu pedi para o Reinaldo fazer um adendo nisso daí. Doutor, o ofício do trânsito aí, que a gente vê aí em muito lugar, que não tem guia rebaixado, faixa de pedestre, você viu que fez um novo recapeamento na cidade e tudo mais, mas sim, a gente tem que sempre estar de olho no poder público. O senhor anda bastante na cidade, aqui daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho da Granja Viana aí, que calçada a gente não consegue, um cadeirante não consegue andar, e as grandes dificuldades. Vamos falar desse ofício aí, né, que foi dos primórdios lá de 2019, quando o senhor começou, engajou aí a comissão. Na realidade, o que ocorre, né, a gente sabe que Cotia não é uma cidade preparada, vamos dizer assim, para que seja feito o caminhamento das pessoas com deficiência. Você andar em Cotia, para quem conhece aqui, eu nasci e cresci aqui em Cotia, eu posso dizer que praticamente você não consegue andar em local algum, nem no centro de Cotia, com acessibilidade. Então a gente fez o quê? Começou a pontuar locais muito crônicos, porque tinha muita gente que fazia o fluxo de pessoas naquele momento, e aí você fala, não, é um absurdo. Para você ter uma noção, poucas pessoas têm a noção de verificar isso, só quem vive sabe, mas você pega uma faixa de pedestre, que muitas vezes de um lado você tinha um rebaixamento de guia, a pessoa atravessava, chegava do outro lado, a guia não está rebaixada. Essa pessoa ela não conseguia acessar, ela tinha que andar no meio fio da rua. Tivemos um atropelamento, inclusive, com vítima fatal ali em Cotia, próximo ao Extra, perto ao Habib's ali, para quem conhece. Ali aconteceu um caso desse. Não tem como andar na calçada, a pessoa estava andando na Raposo, logicamente que é perigoso, mas não tira o problema que está aí, e ele acabou falecendo. Então, assim, nós começamos a notificar pontualmente a prefeitura. De início foi feito um levantamento, são muitos locais, então nós tivemos atendimento em alguns, em outros não. O Reinaldo ajuda muito, porque o Reinaldo ele tem um trabalho também de vagas, né? Ele vê as vagas que precisa ser realocada e tal, e ele faz essa fiscalização. Então ele consegue trazer para a gente esse feedback de dizer, ó, aqui não está legal, tal local não é bom, precisa mexer aqui, precisa mexer ali. Implantação das vagas. Implantação. Né? E outra, ele tem a parte que é o principal, padrão. Por que padrão? Nós já notificamos, inclusive, há alguns dias eu notifiquei o secretário de trânsito, o Joaquim Brechó. Não foi nem de trânsito, foi o de indústria e comércio, foi o Moisésinho. E eu mandar um abraço para o Moisésinho também, porque eu também me respalda bastante quando eu preciso. Nós tivemos um problema onde foi implantada uma vaga, inclusive o Reinaldo me falou dessa vaga, e posteriormente uma pessoa lá que usava ali para venda de um ambulante montou em cima da vaga, então ele bloqueava a calçada e colocava as coisas em cima da vaga. Então assim, a pessoa não conseguia nem acessar a calçada e nem a vaga. Então nós fizemos essa notificação, ele atendeu de pronto, rapidinho já resolveu, a pessoa saiu de lá, foi para outro ponto e acabou deixando liberado a vaga. A gente tem que saber que uma coisa não pode atropelar a outra, né? Direito de trabalhar não pode passar o direito do deficiente físico de fazer a sua parada no local que lhe é permitido, né?
Então isso foi uma coisa. Outra pessoa que eu preciso fazer aqui a menção, secretário Joaquim Brechó. Extremamente acessível também. Falo diretamente com ele, às vezes não preciso nem protocolar, porque o protocolo na prefeitura, você protocola lá, para quem não conhece o procedimento, você protocola no prédio da prefeitura, eles distribuem para o local que você que é de competência. Mas algumas pessoas que eu tenho essa autonomia, eu vou direto na secretaria e protocolo com ele, que acaba sendo mais rápido, mais célere. E às vezes geralmente os casos de vagas e coisas deficientes, eles são mais, precisa de uma certa celeridade. Então a gente faz isso, leva lá, ele pega essa demanda e resolve pra gente. Então o Joaquim Brechó, ele fez várias coisas, várias. Inclusive, um ponto importantíssimo que eu preciso falar, teve a reforma total da estrada de Caucaia, né? Estrada de Caucaia, para quem não sabe, uma estrada longa aqui de Cotia, e essa estrada ela foi totalmente refeita, ficou a coisa mais bonita do mundo, ficou muito boa mesmo. Para parabenizar o prefeito pela obra. Porém, eu fiz a vistoria juntamente com o Reinaldo e com outras pessoas, e a gente percebeu, eu não lembro agora, mas se eu não me engano foram 15 pontos de problema, de acessibilidade. Então, como eles iam entregar a obra, eu falei, poxa, vamos resolver antes de entregar. Então nós fizemos pontualmente qual seria o local, número, bonitinho, e ele arrumou tudo. Foi arrumado, belezinha, entregou, totalmente acessível. Nós tínhamos problema de ponto, que às vezes não estava no local junto com a faixa, às vezes nós tínhamos partes que você tinha um rebaixamento de um lado, o canteiro central não era rebaixado. Você tinha lombofaixas, que para quem não sabe é aquela lombada elevada, em cima é uma faixa de pedestre. A mesma coisa, chegava na guia, você tinha a parte da sarjeta, ficava uma vala, a pessoa não conseguia acessar a calçada. Então, olha, não tenho o que dizer, realmente foram muito solícitos. Doutor, nós falando em acessibilidade, até vou fazer uma pergunta já na atualidade. Há alguma pretensão do senhor em reorganizar essas calçadas da nossa cidade? Você anda em Cotia, tem degraus. Como que o deficiente, né? Até o de muleta não consegue subir um degrau, né? Tem algum pensamento no senhor, ou você já tem algum ofício que o senhor já protocolou, né? Reivindicando isso daí, que é uma atitude fantástica, porque assim, o comerciante, o dono do prédio não quer saber, ele vai lá, faz um degrau, né? E depois resolve-se as coisas. Tem algum pensamento nisso aí, principalmente, né? Nas partes de mais movimentação, que é a área central da nossa cidade. Sim, na realidade o que ocorre? Nós temos um projeto, esse projeto ainda está em andamento, que é um projeto maior. É um projeto onde visa uma acessibilidade quase que, não vou falar total, porque a cidade de Cotia é muito grande, mas é uma acessibilidade bem aumentada do que tem hoje. Então nós temos esse projeto, estamos finalizando, eu pretendo ainda esse semestre fazer o protocolo dele, juntamente à prefeitura, para que seja feito algo nesse sentido, né? E até porque, se a gente for analisar, que tivemos agora há pouco tempo, salvo engano, em Barueri, um problema sério, não foi Barueri ou foi Itapevi, não me lembro agora, mas teve um problema lá onde houve uma ação civil pública por conta da acessibilidade que não acontecia na cidade. Cotia, a gente não quer chegar nesse nível, então a gente vai fazer primeiro essa notificação, ver com o prefeito a possibilidade de fazer uma adequação maior, porque hoje em dia realmente é muito ruim a acessibilidade de Cotia. O centro de Cotia praticamente é inacessível. Você tem lá em cima agora que eles estão fazendo um recalçamento, dando uma mexida. Não terminou ainda para a gente ver como que vai ficar. Talvez melhore. Vamos observar para ver. Mas de qualquer forma, o que eu vejo como falta de se fazer? Eu acho que devia de haver uma comissão, uma pequena comissão, alguma coisa do tipo, para vistoriar esse tipo de situações. Porque não adianta, a gente que é do dia a dia, que não está acostumado a usar uma cadeira de roda, ou ajudar alguém que usa, você não sabe se aquilo é acessível ou não. Você muitas vezes entende que até seja. Às vezes você faz uma rampa, ela é tão inclinada que a pessoa não consegue subir. Então você tem esses liamezinhos que na realidade são normas técnicas, que às vezes a prefeitura acaba não utilizando dessa forma. E aí acaba prejudicando quem utiliza. Então a nossa ideia é justamente essa, um plano de mobilidade urbana
Tem, inclusive, trabalho já dentro da nossa comissão sobre isso. No momento oportuno, nós vamos apresentar. Legal, doutor, vamos falar, tem bastante coisa aqui, galera, tem muita coisa importante aqui, no qual a comissão vem atuando na cidade, já cobrando as demandas das nossas autoridades. Tem uma coisa aqui muito importante, né, falta de professores para aluno autista. Na verdade, acho que não tem nem escola da prefeitura que atenda essa demanda, né, doutor? Essa questão é assim, uma coisa que já é bom até eu deixar claro para o pessoal que está ouvindo, a OAB ela não pode atuar em detrimento de uma pessoa única. Então, se uma pessoa me pede alguma coisa, eu não posso já fazer um ofício somente por conta de uma pessoa. Tem que ter uma coletividade com essa demanda. Isso aconteceu, eu não me lembro agora a época que aconteceu, mas teve uma repercussão na mídia social, internet, e o pessoal reclamando sobre alguns alunos que não estavam tendo esse respaldo de professor auxiliar. Alguns alunos que precisam desse professor auxiliar, eles inclusive têm o direito assegurado, mas a nossa lei ela é muito esparsa nesse sentido. Ela não é... Você não lê ela e ter certeza do que está acontecendo. Porque, por exemplo, o aluno autista, ele é um aluno que tem vários graus de autismo. Você tem um grau moderado, um alto, um simples, pessoas que às vezes você nem percebe é autista, né? Então, como que eu vou saber qual o professor ideal para aquele autista? Então, não tem condições, às vezes, de você ter vários professores para várias pessoas. Então, o que a prefeitura faz? Ela, às vezes, treina professores, que já são professores regulares, para que eles façam um trabalho junto com aquela criança. Só que, às vezes, o trabalho não é tão bem feito e a pessoa não consegue evoluir. E recai. E, inclusive, essa mãe, na rede social, que fez uma ponderação nesse sentido, o filho dela não estava sequer indo à escola. Ele ficava e assim, o engraçado da história, vamos dizer assim, é que ele morava de frente à escola. Então ele ficava de frente, olhando para dentro da escola e não podia frequentar a escola. Ele não tinha como, ele não tinha professor. E era uma criança especial que tinha também um problema, que se ele tomasse uma queda, ele poderia ter um grande prejuízo, poderia até vir a óbito. Então ele precisava ter alguém junto com ele. Aí nesse momento nós fizemos um ofício junto à prefeitura e atuamos junto à promotoria. Por quê? Porque houve uma reunião, foi feita uma audiência entre a promotoria, o doutor Navarro, eu, a mãe desse menor e as diretoras de ensino da nossa cidade, né? A secretária de ensino, de educação e a diretora de ensino. Então nós fizemos uma reunião, ali foi acertado que seria colocado um professor, que teria mais pessoas para cuidar desses autistas nas escolas. E aí, assim, é igual eu sempre falo, né? Infelizmente, nós temos muita demanda. Então, assim, existia na época, assim, um projeto, inclusive nosso também, de poder fazer dar uma melhorada nessa questão das escolas, né? Para poder ter mais gente para atender, professores preparados. E na época acabou que passou, aí depois entrou pandemia, e aí acabou ficando meio que para lá isso aí. Mas isso é um projeto da nossa comissão, é um projeto de 2019, inclusive, e era um projeto de fazer palestras nas escolas, de levar informação para as crianças, para os pais das crianças, de quem é a criança especial, o que ela precisa, o que ela deixa de precisar, o que você pode fazer, o que você não pode, para fazer essa conscientização. E concomitante que o prefeito mantenha esses alunos, esses professores preparados, para poder ajudar essas crianças. Doutor, eu vou pedir para o senhor tomar uma água e nós vamos falar um pouquinho de apoiadores e nossos patrocinadores. Você que está montando o seu condomínio, ou já tem o seu condomínio, e precisa de uma empresa para cuidar de toda aquela dificuldade lá de pagamento, funcionário, IPTU, tudo que acontece num condomínio, nós temos a empresa há mais de 20 anos no mercado, Celui LC Solução Empresarial. Contabilidade, administração de condomínios e associações. 99998-6257, o telefone aqui na descrição. Nós vamos falar, mandar um abraço para essa equipe fantástica que cuida muito bem dos nossos
Condomínios. E você também que está querendo alugar sua sala de escritório, montar aquele escritório, seu escritório de advocacia, seu escritório aí, né, de medicina, você que quer uma psicóloga, temos as melhores salas aqui no prédio The Wave. Salas a partir de R$600. Telefone 99930 8435. E você que está querendo tirar seu porte de arma, quer virar um atirador desportivo, quer ter a sua posse da sua arma na sua casa, temos uma empresa aí que cuida de tudo isso daí, deixa a burocracia com eles. CAC Cotia, SP, telefone 8058-1111. Liga lá, manda o seu WhatsApp, você que quer, vai lá, vai ter uns planos bem legais, vai explicar para você o que é o funcionamento de você ter um aparato, um equipamento de arma de fogo hoje. Qual é o maior patrimônio da gente? É a nossa vida e a da nossa família. Então, liga lá para eles que eles vão passar todas as informações, toda a parte jurídica, eles vão cuidar para vocês aí. CAC Cotia SP. Estou com essa fera aqui, doutor Matias, renomado advogado criminal. Todo lugar que eu vou, fala, procura doutor Matias, procura criminal, não tem para ninguém, né, doutor? Mas tem uns nossos amigos, vamos falar também, né? Tem uns grandes feras aí, mas doutor Matias aí vem chegando, vem crescendo gigantemente, atuante na cidade. Doutor, nós vamos saber para onde? Nós vamos lá onde que os advogados vão, no fórum. Você sabe que aquilo lá, aquelas vagas de deficiente, de idoso, lá na rua de baixo já é difícil. Se o cara tiver cadeirante, tem que ir uma subida. O que tem de alterações aí? Tem um ofício que o senhor mandou lá, para a gente fazer, para o pessoal, né, da Secretaria de Transporte, juntamente com obra, fazer acesso. Porque quem está lá no fórum sabe. Se você não tiver uma cadeira elétrica, você não consegue subir. Ou tem que pedir para alguém empurrar, né, doutor? Acessibilidade no fórum. Grandes dificuldades lá. E o doutor Matias vai falar para a gente desse ofício aí, que o senhor foi prontamente lá no fórum resolver isso daí, né, doutor? Exato, Kit. E também tem um detalhe que eu acabei deixando passar em branco. Nós temos aí duas advogadas na nossa comissão também, muito atuantes. A doutora Franciele, ela é de Calcaia do Alto, então ela faz a parte de Calcaia, ela consegue passar para a gente as demandas de lá e ela ajuda muito. Ela tem um pessoal do INSS, que ela é advogada da área também, então ela é bem atuante. E temos também a doutora Michele Barros, que é uma pessoa que inclusive estudou comigo, a gente se formou junto, e aí ela ingressou na nossa comissão há pouco também, tem ajudado bastante também. Com referência à questão do fórum, ali é um problema quase que crônico e endêmico, porque qual que é o problema do fórum? Nosso fórum, ele foi construído, o prédio ele é novo, relativamente novo, mas ele não foi construído da maneira correta, com acessibilidade, igual a gente conversa sempre sobre isso. Então ele foi colocado, para quem não sabe, ele é uma subida, né? Ele é uma subidinha assim, eles trocaram a parte da frente, passaram para o lado, só que se você descer de cadeira de roda ali, você cai, porque ali é uma descida. Então, assim, o correto seria fazer uma entrada em outro ponto. O que nós fizemos? Fizemos um ofício, conversamos com o diretor do fórum, onde a gente pediu para que ele fizesse essa readequação, além do estacionamento, porque antigamente eles até autorizavam você entrar ali pela lateral, que tem um estacionamento que é privativo dos juízes e dos promotores, dos serventuários, e aí o pessoal entrava ali e conseguia acessar o fórum. Mas, de acordo com o juiz, o presidente, ele falou para a gente que não tem como por conta da segurança, que ele não pode autorizar mais isso. Então, na realidade, não tem vaga de cadeirante ali. As vagas que existem próximo ao fórum, elas estão na rua de baixo, que é uma rua reta, beleza? Mas para acessar o fórum, você deveria subir ali com uma cadeira, acho que talvez até acho que uma elétrica talvez não subiria. Não subiria. Teria que ser uma moto. Se o deficiente for gordinho que nem eu, tu vai passar. Teria que ser uma motinho, aí subia. Então, por conta disso, procurei o Dr. Diógenes, ele foi muito solícito também, porém ele me passou a situação, que é uma situação até meio burocrática, o Fórum de São Paulo que tem que fazer isso, tem que aprovar, tem toda uma burocracia. Qual que seria uma ponte interessante? Seria uma parceria com a Prefeitura de Cotia, que foi feito, inclusive, para a construção do próprio prédio, né? Para quem não sabe, o prédio foi construído com a ajuda da Prefeitura também. Então, a Prefeitura poderia ajudar isso, subsidiar, de repente, uma entrada diferente para o fórum, uma readequação de estacionamento, alguma coisa do tipo. Mas a gente ainda não teve a oportunidade de conversar com o prefeito, porque a gente conversou com o secretário de governo, Zé Lopes, em 2019, salvo engano,
tem ofício sobre isso, e ele deixou abertas as portas e ficou de verificar essa situação. Mas acabou que ficou essa... Acho que a pandemia atrapalhou muita coisa, né? Que parou tudo, infelizmente a gente não conseguiu dar continuidade. Mas as obras não pararam, né, As doutor? obras não pararam. Então, assim, na realidade, a questão do fórum deveria acontecer. É uma acessibilidade necessária, é lógico, não é obrigação da Prefeitura de Cotia, obviamente, mas eu acho que na parte, se você for falar assim de cidadania, seria importante o prefeito dar uma olhada para essa situação. E aí, de repente, dar essa força aí para os deficientes físicos. Inclusive, vou já dar uma ponta aqui com a questão da acessibilidade. O elevador do fórum. O elevador do fórum ficou muito tempo parado, ele ficou com problema e tudo, e os advogados não conseguiam acessar o andar superior, onde acontecem as audiências. Nós fizemos ofício para o diretor, pedimos para ele instalar uma sala provisória na parte de baixo para atender os advogados, que não tem acessibilidade. Infelizmente, não conseguimos. Aí, na época, a gente conseguiu eu consegui, mediante ao Tribunal de Justiça de São Paulo, consegui falar com a diretoria e consegui uma agilidade na situação, onde foi enviado o pessoal para cá, a gente participou da vistoria, foi feito todo o procedimento e hoje o elevador está pronto. Mas foi uma briga muito ferrenha, a doutora Mariana sabe disso, na época ela me deu todo o respaldo também quanto a isso. Já mandou um abraço pro senhor aqui, ó. E eu mando um abraço para ela. Um abraço, parabéns pela entrevista, ela, Cristiano Carneiro, já mandou um abraço, Luiz Carlos, Reinaldo, tá todo mundo assistindo a gente aqui, já mandaram um abração pro senhor aqui. Seu irmão também, viu? O Eloy já tá aqui, ó. O pessoal aí que dá um apoio, a gente agradece. E, inclusive, voltando a falar da doutora Mariana, ela acabou me respaldando bastante também. Falou, ó, se precisar a gente vai para seccional, vamos ver se a gente consegue resolver. E ainda bem que foi resolvido. Mas foi batalhada ali, não foi fácil não. Eu, nas minhas atribuições como agente de trânsito, sou afastado devido ao ofício do prefeito, devido ao corona. Preciso, né, voltar logo às minhas atribuições, correr aí, porque não está fácil, né? Doutor, eu, nas fiscalizações, observei muito, e tem um ofício muito importante do senhor aqui, né, da concessionária da Danúbio Azul, né, e providências aí, as rampas de acesso. O motorista não desce para ajudar, eu sou prova disso na fiscalização, né? Na verdade... fazem até, às vezes, em algumas situações, fazem pouco caso dos cadeirantes aí nos acessos aos ônibus, doutor. Aos ônibus. Isso aqui tem um ofício do senhor aqui, né? Que o senhor cobrou providências no tocante a isso. Eles só informaram relativamente, mas eu, nas atribuições, eu sei que isso não acontece com a Danúbio Azul, porque eu fiscalizo isso também quando eu estou parado próximo aos pontos de ônibus. Essa questão da Danúbio é uma questão que também nas nossas redes sociais aqui da cidade, nas mídias sociais da nossa cidade, surgiu muito essa informação de que estava acontecendo esse tipo de problema, tinha vídeos e tudo mais. Nós oficiamos a Danúbio, eles informam assim, eles mandaram para a gente como se fosse uma carta, informando que todos os funcionários, motoristas, eles possuem a qualificação para operar essas rampas e que todas estão ativas. Essa foi a informação deles. Mas como o doutor está falando aqui para a gente, não é assim que funciona. Então nós sabemos que isso ainda é um problema. A Danúbio está aí, ela não vai sair, ela está aí até agora e não vai sair tão já. Então nós precisamos que ela faça essa readequação. Esse ano nós vamos reiterar esse ofício, inclusive, para pedir para que eles façam uma coisa mais forte, porque do jeito que eles mandaram, apenas dizendo a todos os funcionários têm preparo. Não é assim. A gente precisa ter na prática isso. Na só teoria não adianta. E muitos profissionais respondem, se você perguntar, a gente não vai expor, logicamente, as pessoas, mas se você perguntar, ele mesmo fala, nunca recebi um treinamento, eu não sei acessar essa rampa, não sei como que funciona. E muitas vezes não funciona mesmo, ela nem funcionar, funciona, não é só a habilidade dele. Então, a gente precisa dessa força, nós vamos fazer novamente esse ofício para reiterar e pedir para que eles façam realmente uma verificação correta para a acessibilidade das pessoas que precisam pegar os ônibus aqui na nossa cidade. Um ofício muito importante também que o senhor protocolou, né, é sala de audiência na área terra do fórum, né?
não sei nem, até peço desculpas, não sei se o senhor tocou nesse assunto, foi atendido lá essa parte para fazer uma audiência justamente, né, porque estava com problema no elevador e tudo mais, e eu acho que o deficiente físico ele tem que ter mais acessibilidade, tem que ser uma coisa mais fácil, né, ali é só, né, os protocolos ali embaixo, as varas, foi atendido isso aí, doutor, lá no fórum? Não, eu até comentei, mas eu vou retomar. Na realidade, sim. Sim e não. Na realidade, ele não foi atendido. Nós não tivemos esse atendimento porque o juiz falou que não tinha condições de fazer uma sala na parte de baixo. E aí, na época, eu até fiquei bastante chateado. Eu falei, poxa, mas... E aí o advogado que precisa acompanhar o seu cliente não consegue acompanhar? Nós tivemos caso de advogado que não participou da audiência, que a audiência foi feita e ele acabou tendo que aceitar por conta do cliente, para não perder o acordo que o cliente fez, mas não participou da audiência. Isso é um absurdo. Então, na época, foi feito esse ofício, conversei pessoalmente com o diretor do fórum, e ele, infelizmente, ele não atendeu. Né? E aí foi que a gente foi para São Paulo e conseguiu depois o conserto do elevador. E agora a gente provavelmente, esse ano, entre em uma nova briga contra o elevador. Porque qual é o problema do elevador do fórum? Antigamente, você tinha um elevador com vários problemas. Problemas de estrutura, tá? E aí, a empresa que vinha fazer o orçamento, ela falava, eu só faço o serviço aqui se for alterado isso, isso e isso. E era uma alteração muito grande. E o fórum não queria autorizar esse serviço. Como autorizou e foi feito toda essa estruturação, então essa empresa ela estaria apta a operar a manutenção periódica do elevador. Porém, eu estive lá a semana retrasada, conversei com a pessoa responsável e ela me informou que ainda não fecharam esse tipo de manutenção. Ou seja, se amanhã o elevador der um problema, novamente nós vamos ter o elevador parado. Então é uma coisa que eu já também vou oficiar o fórum para que responda sobre isso e vou tomar a frente para não deixar ficar novamente nesse tempo todo sem utilização. Doutor, nessas andanças suas, lógico, às vezes o senhor está em audiência, sai de audiência e tudo mais. No caso do senhor que tem, né, um filho, né, portadores de necessidades especiais, há algum respaldo da prefeitura no tocante a... O senhor não vai poder, de repente, ele tem uma consulta médica, alguma coisa, um apoio da prefeitura em mandar uma ambulância, mandar um veículo para transportar seu filho. Há uma parceria. Eu estou falando um caso único do doutor, mas temos mais casos na cidade, né, doutor? Sim, na realidade o que acontece? A prefeitura ela tem ambulância, ela tem o respaldo, por exemplo. Vou dar um exemplo do que eu utilizo. E como eu tenho a condição de ter um convênio médico, eu tenho um respaldo do convênio muito maior, então eu acabo não utilizando. Mas por conhecer pessoas que utilizam, qual que é o problema maior? O que eu utilizo? Vacina, por exemplo. O filho precisa tomar uma vacina. Eu vou até o posto de saúde da minha região, informo que ele precisa tomar, e aí eles vão até a sua casa e faz a aplicação em casa. Eles fazem isso. Às vezes demora um pouquinho, tem que entrar tem uma burocracia que a pessoa não pode sair de qualquer forma, tem que vir uma enfermeira de Cotia, enfim, mas eles fazem isso, tá? Outro respaldo que eles dão, por exemplo, meu filho utiliza insumos, né? Alguns insumos como se fosse, por exemplo, para ele fazer alimentação, ele usa um equipo, um frasco, gaze. Eles fornecem também isso, a Prefeitura de Cotia fornece. Fornece até alimentação em alguns casos específicos, né? Mas quem faz a alimentação mais é o governo do estado. Então a pessoa vem até a cidade de Cotia, faz o pedido, é remetido para São Paulo e São Paulo devolve para Cotia. Então, não é tudo que a cidade de Cotia fornece. Mas, por exemplo, meu filho utiliza oxigênio. A prefeitura fornece o oxigênio para o meu filho, sempre forneceu. Não tive problema nenhum com isso. Então é uma coisa que existe as possibilidades sim. A pessoa que tem um filho ou um parente com necessidade especial deve procurar a Secretaria de Saúde do município. Lá é feito esse pedido e caso tiver qualquer problema, não conseguir e não tiver condições de contratar um advogado, pode ir até a OAB também. Hoje não está atendendo pessoalmente, né? A doutora Mariana deixou o WhatsApp deles, que é onde você faz uma prévia para marcar um dia, ir lá e contar o seu problema. E aí você, tendo condições, preenchendo os requisitos,
você vai ter um advogado para defender a sua causa, se for o caso necessário. Já, doutora Sandra Cardia, um beijo, minha amiga, fera, parceirona nossa, né, doutora? Mandando já um abração pro senhor também, doutora Sandra Cardia, fantástico. Quero mandar um abraço pro doutor Tuca Miramontes também, não posso deixar de esquecer essa pessoa fantástica, meu amigo particular. Vou mandar um abração para vocês. Doutor, hoje, você vê as grandes dificuldades andando, a gente está aqui em Cotia, né, a acessibilidade até ali da rampa foi melhorado, mas não sanou o problema ali no Bradesco. Nós temos grande dificuldade. Doutor, hoje, o senhor que é um visionário, conhece das dificuldades, né, do deficiente físico. Quais são as suas projeções para esse ano de 2021, já para entrar aí, como o Cotia está em obras aí, o que tem aí na visão do senhor para mudanças aí no apoio às pessoas de portadoras de necessidades especiais, doutor? Olha, na realidade agora o que nós temos mais de prioridade é o projeto de acessibilidade. Esse projeto é um projeto grande e ele é um projeto que, por exemplo, você tem lá um farol, que a gente chama de farol aqui em São Paulo, né? Um semáforo. O semáforo. E aí o semáforo, ele está ali, vamos supor que a pessoa que é cega, ela quer atravessar. E aí ele tem uma dificuldade visual. Então ele não sabe o que está acontecendo, ele tem que ter o quê? Braille. Então ele deveria ter um poste com braille para que ele pudesse ter esse tateamento e saber que ali está o poste, ali está o botão para ele apertar. Nós não temos isso em Cotia, tá? Precisamos ter isso. Outra coisa, o aviso sonoro do farol, desse sinalizador, por quê? Conforme ele vai ficando vermelho, ele começa a aumentar, ele apita na realidade, e ele vai aumentando o barulho para a pessoa que é surdo, que é cego, por exemplo, saber pela audição que tá para fechar o farol e tal. Então, assim, é uma questão que a gente às vezes não sabe que existe, mas existe. Isso é uma coisa que está no nosso plano, inclusive, dentre uma infinidade de coisas, acessibilidade da cidade inteira, mas é um projeto grande, é um projeto que vai precisar de uma força muito grande do poder público, uma força também de vontade, principalmente, para fazer, e pegar pessoas qualificadas para fazer, que é igual eu estou falando. Não adianta a gente pegar, por exemplo, a fazer uma reforma da estrada inteira, mas contratar uma empresa que não tem vamos dizer assim, o feeling de falar, não, aqui não pode ser assim porque é inacessível. O idoso não consegue andar aqui, o deficiente físico não entra ali. Então, essa coisa é preciso eu ainda acho que a Prefeitura de Cotia peca nesse sentido. É preciso ainda ter esse feeling de chamar ou de ter até a humildade, de repente procurar até a nossa comissão, por exemplo, e pedir que seja feito isso. Uma espécie de uma vistoria. Nós temos hoje em Cotia, quando se inaugura um galpão, por exemplo, uma loja que é nova, às vezes ele tem um alvará, mas não foi feita uma vistoria da parte acessível. E muitas vezes o local não tem acessibilidade. Na verdade, nem fazem, né, doutor? Não fazem. Nem fazem. Nós temos um caso aqui, que eu não me lembro agora o local, que o Reinaldo que trouxe pra gente, de um comércio, não me lembro se era um mercado grande, não era pequeno não. E ele não tinha nenhuma vaga de cadeirante, nem de idoso. E ele teve que ir lá pedir para fazer. E a nossa cidade tem um problema que você deve saber muito sério sobre isso, que o agente de trânsito, ele tem a possibilidade de multar o carro, mas ele não pode multar a empresa, né? Então, se a empresa não está fazendo ali o trabalho correto, não fez a vaga, não é competência do fiscalizador de trânsito. Então, aí teria que fazer o quê? Indústria e Comércio, fazer uma notificação para readequação. E deveria condicionar isso à expedição do próprio alvará de funcionamento, para que reforçasse essa questão, né? Mas a gente não tem isso ainda. São todas situações que vão surgindo, nós vamos trabalhando, fazendo o que dá. Para quem não sabe, comissão da OAB não remunera, a gente não tem nenhum tipo de remuneração. Só tem trabalho, né, doutor? É trabalho e não é pouco. A cobrança é muita, a força de vontade é enorme, mas a gente tem que conciliar outras coisas, né? Eu tenho meu trabalho, tenho minhas atividades, tenho minha família, então você acaba tendo que fazer, se doando um pouco mais. Às vezes, no momento de descanso, você deixa de descansar. Mas é sempre muito bom, eu gosto de fazer isso, faço com amor, com carinho.
e não pretendo parar tão cedo. Uma grande dificuldade também que é encontrado pelo pessoal, né, nós, da fiscalização de trânsito, é o acesso dos guinchos, porque cabe, né, essas vagas cabem à medida administrativa, que é a remoção do veículo. No caso, né, eu e o Reinaldo preparamos aí um projeto que é o travamento, igual nos Estados Unidos, um travamento da roda. Quando você vai no shopping, né, no caso o pátio, né, o guincheiro não consegue acessar, ele vem travar a roda e para se liberar ele iria até o pátio. Porque na verdade a punição maior é quando você mexe no bolso do contribuinte, né, do munícipe. Porque além de você fazer a multa, né, no shopping, ele ainda deixa lá o dia inteiro com a multa lá. Na verdade, faz uma constância de 20, 30 minutos, você pode estar renovando. Mas quando cai, infelizmente, na Jari, né, alguns ilustríssimos colegas observam isso e já preferem aplicar como uma multa só. Na verdade, você pode fazer 3, 4 multas. E a grande dificuldade nossa é assim, quem está na rua, doutor, como o senhor anda muito, né, e nós, agentes de trânsito também, andamos muito, sabemos a grande dificuldade da população. Só que quando a gente monta um projeto, essa coisa já não vai para frente, né? Ela chega ali, trava, e sempre aquele velho ditado, doutor, não é viável. Só um adendo nessa situação, existe uma possibilidade, que eu falei no início, que é extrema, que é a ação civil pública. Na realidade, por que eu ainda não ingressei com uma ação civil pública? Porque nós não apresentamos ainda o projeto. Mas a hora que for apresentado o projeto, todos os meus ofícios, eu sempre dou um prazo. Porque nós, advogados, sabemos que nós temos prazos, e tem prazos que são fatais. Se você não cumprir, você perde o direito, preclui o direito do cliente. Então eu trabalho com prazos. Eu dou lá 7 dias, 10 dias, 15, depende do tamanho da demanda. E a mesma coisa será feita com esse ofício. Será feito um ofício protocolizado e aguardar o período que se falou. Não resolveu? Infelizmente, ação civil pública, Ministério Público, e aí a gente toca para frente. Devido às grandes demandas, eu estou, né, alguns projetos de lei, não sou vereador, né, para aprovar isso daí, mas eu estou redigindo vai ter muita coisa diferenciada em Cotia, na nossa cidade, se isso aí for para frente. Já fiz uma parceria aqui com o doutor Matias, vou estar passando algumas coisas para ele analisar, para ele estar olhando aí, e já fazer de ofício aí pela Ordem dos Advogados, encaminhando para o nosso órgão público, que é a Prefeitura, onde o maior beneficiário é a população tão afetada, porque na verdade os governantes lembram apenas na hora de votar, todo mundo bonitinho, tudo, mas depois o tempo passa, as demandas ficam apenas em pavimentação asfáltica, em hospital de não sei o que lá e tudo mais. Temos outras prioridades também, que são as pessoas deficientes, que também votam, que também trabalham, que também são pai de família, né, doutor? Que também são filhos, que precisam dos pais, precisam dessa acessibilidade para os pais levarem aos hospitais, acessibilidade para ir num shopping, para ir num parque, não só, né? Porque às vezes o pessoal fala acessibilidade do deficiente físico, é só para ir no hospital. Na verdade, ele tem que ter acessibilidade para tudo, para banco, todos os tipos de comércio da nossa cidade. Doutor, tem uma ação que vocês fizeram aqui, né, dos surdos na quarentena. Eu queria que o senhor enaltecesse esse trabalho. Eu quero já parabenizar o senhor por esse fantástico. Eu, quando estava na Max FM, né, nós fizemos uma arrecadação de 1,3 toneladas, né, em prol das populações carentes. Então eu queria, né, enaltecer esse trabalho da ação para os surdos na quarentena. Essa ação, ela ocorreu da seguinte forma, né? Logo que ocorreu a quarentena, né? Todo mundo de calças curtas, e tem essa associação de surdos, que ela é aqui do Rio Branco, inclusive. E é pessoas extremamente carentes que são assistidas ali. E a doutora Diana Serp, inclusive, na época ela não era nem da comissão ainda, depois que ela acabou entrando, e ela trouxe essa informação e já veio falando, eu tenho um projeto, o projeto é dela, e nós fizemos o projeto, implantamos, fizemos a arrecadação, amigos fizeram doação voluntária, era uma doação que a pessoa entrava no site, fazia a compra de quantas cestas ela quisesse, e aí depois essas cestas foram entregues na OAB em Cotia, onde nós pegamos essas cestas, levamos para o pessoal, fizemos a entrega. E o pessoal ficou super feliz, porque deu para respaldar bastante
nós arrecadamos, foram 80, eu não lembro se foi 82 ou 86 cestas. Como era uma cesta não muito robusta, nós entregamos até 2 para cada família. Então, porque ele não tinha tanta família, na realidade era um número reduzido, salvo engano, tinha 40 famílias mais ou menos, 45. Então foi feito isso, nós conseguimos esse apoio e foi muito gratificante, né? Porque você ajudar as pessoas que precisam no momento ali de desespero, que a pessoa não está conseguindo pagar uma conta. Então a gente tem esse orgulho dessa campanha. Doutor, uma coisa também que a gente vale ressaltar, né, que a maioria da acessibilidade que é dificultada é dos órgãos públicos. A delegacia de Cotia, aquela vaga na subida, você viu lá, tem uma vaga deficiente na subida, né? E ali eu vou falar para você que é o extremo da dificuldade para acessar tanto um advogado com portador de deficiência, como um cidadão comum, ou até mesmo, né, um delegado também deficiente físico. Há alguma coisa, né, na comissão visando essa parte ali, principalmente aqui na Granja Viana, a acessibilidade é tranquila. Calcaia faz tempo que eu não vou, não sei se foi feita alguma ré também, mas a delegacia de Cotia é uma grande dificuldade para acessar, né, doutor? O que ocorre, para falar a verdade, doutor? Quando você pega a situação, se a pessoa não vive, ela não consegue explanar a situação e fazer o melhor. Então, por que eu estou falando isso? Cotia, quantos delegados de polícia em Cotia deficiente físico nós tivemos? Eu não me lembro de nenhum. Então, como você nunca teve, ninguém nunca teve esse feeling de falar, poxa, precisaria de uma vaga aqui e outra ali. A delegacia, ela é um ambiente que é de segurança. Então, muitas vezes, o delegado, por exemplo, ele não autoriza que pare veículos ali na entrada, porque chega um flagrante, chega alguma coisa, e ele precisa ser de fácil acesso à delegacia. Mas se a gente pensar que a delegacia de polícia não é um hospital, qual que é a emergência de você chegar com uma ocorrência desse tipo? Nenhuma. Então não há necessidade de você fazer, por exemplo, a nossa delegacia, você teria condições daquelas primeiras vagas na parte reta de ser feito vaga de cadeirante, tranquilamente. 2, 3 vagas, até porque eles guardam o carro mais para dentro, lá, mais para o fundo. A parte de trás da delegacia tem vaga que dá para ser utilizada também pela delegacia, pelos funcionários. Enfim, vontade é que falta, mas tem condições. Nós temos, inclusive, os advogados, na parte de trás nós temos 2 vagas. Ela estava até com uma corrente, eu conversei com o delegado titular, e ele falou, não, é porque tinha gente parando o carro lá, então a gente colocou, mas você pode tirar, não está presa. Aí que ele informou, eu informei a advocacia da cidade dentro do nosso grupo de advogados. E aí acabou que agora o pessoal sabe. Mesmo assim, é na parte de trás. Para você acessar a parte de cima, se eu tenho uma cadeira de roda ou até mesmo uma dificuldade de andar, já é complicado de chegar. E aí você tem aquela escadaria... Para acessar os cartórios. Que eu até vejo, não tem nem como, né? Eu vejo aquela escadaria, eu lembro do filme do Rock, né? Do Rock Balboa, que ele sobe aquela escada lá na Filadélfia, se eu salvo engano. Então eu falo assim, poxa, como que você tem acesso ali? Não tem. Então, a mesma coisa. A parte de cima da delegacia você não acessa se você for cadeirante. O delegado tem que descer para te atender na parte de baixo. Então são coisas, você vê, nossa cidade é antiga. Então são prédios antigos, prédios que não têm essa acessibilidade. E para ser adaptado, às vezes, é muito complicado. Então tem que ir surgindo as situações para a gente oficiar e tentar alguma coisa. Mesmo assim, tem coisas que você não pode ficar batendo muito de frente. Por exemplo, eu sou advogado criminalista. Como que eu vou ficar brigando com o delegado titular da minha cidade? É verdade. Então acaba entrando numa situação que você pisa em ovos, né? Então você precisa ter aquela calma, você tem que saber conversar para não gerar nenhum tipo de desgosto. Nem com o poder público mesmo, com o prefeito, com as autoridades, mas sabendo mostrar ali o momento que precisa ser feito algo, que é necessário e que não é só ficar pintando as coisas e dando aquela tapeada que vai resolver. Tem coisa que você precisa realmente pôr a mão. Doutor, inclusive até o acesso lá para o departamento de trânsito também é a grande dificuldade lá. Doutor, o Reinaldo tocou em 2 pontos aqui. O Atacadão Super Cotia, né, na Estrada Velha do Olaria, o gerente lá era a PNE. E também o Atacadão Super Cotia na Estrada do Padre Inácio, né? Inclusive também o gerente lá naquela ocasião
era portador de necessidades especiais. Doutor? Ele era e não tinha. Ele era e não tinha vaga. E não tinha vaga. Na verdade, esse trabalho, né, do poder público, no que se faz aí, o Reinaldo, que também faz parte da comissão, né, que o doutor preside, essa união é muito importante, de suma importância, porque é um agente operacional que está na rua, vendo toda a dificuldade e passando, né, para esse órgão tão de suma importância, né, na cobrança, como o doutor falou, né, não tem honorários, não recebe nada para isso, tem que fazer por gostar mesmo. Muitos dos nossos operadores de direito não querem pegar, né, essa responsabilidade devido à demanda. Toma muito tempo, né, doutor? Já quero agradecer também, né, de tomar o seu tempo essa noite, o senhor vir aqui dar essa palestra para nós. Lembrando vocês que o doutor também é atirador desportivo. Nós vamos fazer aqui uma super live, vamos trazer aqui os feras, né, para falar de armamento, esse negócio de vai preso, inclusive é da sua área, né, doutor? Vai preso, porte de arma, essas coisas, um assunto bem interessante. Doutor, nessas entrelinhas, né, da nossa cidade, o senhor quase não anda muito para cá. Quando vai também lá, né, na delegacia de Caucaia. Também Caucaia a gente também tem grande dificuldade de acessibilidade. Lá, se tratar de uma cidade, né, um distrito mais rural, não se vê tantos acessos, né, na cidade de Caucaia. Alguma projeção para aquela área lá, doutor? Então, Kid, a cidade que eu falo de Caucaia, porque para mim é uma cidade, né? Caucaia é praticamente uma cidade dentro de uma cidade. Um local muito gostoso. Inclusive, eu morei em Caucaia. Eu morei na região da estrada dos Pereiras por 4 anos. E eu conheço bem a região ali. Inclusive, a gente brigou muito pelo asfaltamento da estrada dos Pereiras, que era um barreiro, era terrível. A gente passava de carro lá, Kish, só para você saber. Eu não conhecia a pessoa, mas a pessoa estava indo, eu deixava ela entrar no meu carro. Eu passava e sujava tudo no meu carro. Mas porque dava uma pena da pessoa andar ali. Pra dar uma carona, né? Meu Deus. Aí eu fazia isso. Então, graças a Deus, hoje eles já resolveram isso. Mas aí o que aconteceu? Dentro da questão de Caucaia, como ela é praticamente uma outra cidade, ali é uma outra situação. Por quê? Porque precisa ter a vontade do poder público e a gente precisa ter também as demandas. Porque quem que está colhendo hoje demanda lá? A doutora Franciele, que é da nossa comissão. Ela colhe algumas demandas e passa. E aí a gente acaba fazendo de acordo com o que ela tem passado. Ainda não foi feito um levantamento de Caucaia do Alto, né, para saber aonde a gente precisa mexer ou não, mas tem muita coisa para se fazer. Caucaia é o centrinho ali, até que você tem uma certa condição em algumas lojas, algumas coisas, mas tem muito lugar que precisa ser alterado. Nós vamos ainda fazer um levantamento. Eu não sei se vai dar tempo, porque infelizmente o triênio, né, dessa diretoria da OAB, ele se finda ao final deste ano. É claro que provavelmente, eu espero que a doutora Mariana venha novamente, aí vai ter, se tiver uma recondução do cargo, ou mesmo que quem seja, se me der a oportunidade de permanecer, nós temos mais 3 anos para trabalhar. Mais 3 anos, a gente pensa que é muita coisa, mas não é nada. A gente acha que fez muita coisa, inclusive a nossa comissão tem bastante ofício realmente. A doutora Mariana fala que não falamos nem metade aqui. Não falamos nem metade. A doutora fala que, inclusive, é uma das comissões que mais atua. Mas a gente não atua só por atuar. É realmente porque precisa. A demanda é muito grande. A demanda é grande. E se eu fosse atuar mesmo, sinceramente, eu só faria isso. Doutor, eu quero te dar os parabéns de o senhor convidar um agente de trânsito para compor, né? No caso, o Reinaldo, que representa a nossa categoria lá, e ele ressaltou bem aqui, né? Inclusive, né, todo o trabalho de mapeamento e triagem nos estabelecimentos, porque na verdade a gente prepara a quantidade de vagas e tem um percentual para você ter vagas de idoso e deficientes. Tudo, né, se fazendo, né, pela lei municipal 1717 de 2012 e a lei federal 13146 de 2015. Falando isso tudo com respaldo jurídico do nosso doutor Matias. Doutor, nós estamos já apertadinho no final do nosso programa, né? Eu quero agradecer ao senhor. Você viu que 1 hora passa rápido. Eu quero entregar na sua mão aqui esse nosso
né, troféuzinho aqui para as pessoas que fazem acontecer na nossa cidade. Troféuzinho fecha a conta para o senhor levar com muito carinho. Não sei qual a sua religião, mas é benzido por um padre. Não importa, né? Deus é um só, então não importa a religião. Doutor, considerações finais. Já quero agradecer o senhor, mandar um beijão pro seu filho, né? Que eu curto todas as fotos e quero mandar um beijo para sua esposa. Agradecer papai, mamãe lá, dessa pessoa fantástica, mandar um abraço pro Eloy, seu irmão, que é meu parceirão, né? Tá faltando comprar uma moto grande para nós dar uma acelerada novamente. E agradecer do fundo do meu coração desse lúcido convite de o senhor vir participar, fazer esse fecha-conta com a gente, trazer toda essa novidade do que acontece nos bastidores lá da OAB de Cotia. Bom, eu queria agradecer a oportunidade aí de estar fazendo essa entrevista bacanésima. Assim, ó, o Kish é um cara que ele é diferenciado mesmo, é uma pessoa muito bacana. O meu irmão conhece ele há muito tempo, a gente se conheceu há pouco tempo, eu e o Kish, mas o meu irmão já conhecia ele há muito tempo. Eles andam de moto aí e tal, tem a vida deles nessa área que eu não curto muito, porque eu tenho um filho para criar, eu não posso correr esse risco. Mas eu também já queria deixar um beijo aqui para minha esposa, que sempre é minha companheira aí, é guerreira junto comigo, a gente não tem o que falar, os dois é igual. E o meu filho, não tem nem o que dizer, né? É a minha razão. Se eu tenho alguma coisa, eu não sabia o que eu tinha que fazer no mundo. Eu descobri quando ele nasceu. Aí eu tenho a minha missão. A minha missão é cuidar dele. E aí eu tento fazer o máximo para quem eu posso também ajudar, né? Então, se pudesse, faria muito mais. Mas Deus vai preparar ainda uma obra na nossa vida nesse quesito. E se Deus quiser, a gente consegue se dedicar mais a essa coisa tão bonita que é ajudar o próximo, né? Independente de qualquer coisa, é ajudar o próximo. Uns vão na igreja, outros fazem doação, e o doutor preside a comissão dos PNEs, que são os portadores de necessidades especiais. Quero agradecer todo mundo que esteve na nossa live, né, nosso segundo ano aí, nós entramos aí em 2021 com o nosso programa fantástico. Lembrando vocês que não nessa quinta, na outra semana, vai começar o Jogo Aberto Negócios e Empresas, no qual fui convidado aqui pela nossa diretoria, um projeto aí do nosso diretor do Fecha Conta, montou esse projeto, onde, né, nós vamos falar de empresas, vamos falar de produtos aqui, uma coisa bem fantástica dos empresários da nossa cidade e região. Quero mandar um beijo, um abraço para vocês, que Deus abençoe vocês grandemente. Pedir pro garçom, pode fechar a conta agora, né, garçom? Nós voltamos terça-feira que vem, se Deus quiser. A UP na live. Tchau, tchau!